Olá pessoal, estamos aqui novamente para responder as questões do exame de suficiência CFC 02-2011. Essas questões elas estão todas em posts no meu blog www.profmariojorge.com.br, onde vocês poderão colocar lá os seus comentários, sugestões, críticas, elogios, enfim, tudo aquilo que vocês acharem interessante, e eu terei o maior prazer em responder. Hoje nós vamos tratar da questão número 23, que vai falar sobre ponto de equilíbrio. Margem de contribuição e ponto de equilíbrio, na verdade. Então vamos. Uma empresa apresenta duas propostas de orçamento para o segundo semestre de 2012. E aqui eles colocam, tanto no orçamento 1 quanto no orçamento 2, valores para vendas, custos variáveis, margem de contribuição, custos fixos e lucro líquido. Os pontos de equilíbrio contábil dos orçamentos 1 e 2 em valores monetários são, respectivamente. Então eles colocam aqui as alternativas para o ponto de equilíbrio contábil do orçamento 1 e do orçamento 2. Nós vamos então ver como é que a gente resolve isso aí, né? Primeira coisa é entender o que é a margem de contribuição. Apesar de estar colocado lá no enunciado já o valor da margem de contribuição, nós não precisamos calcular, mas é importante entender, porque lá tem outros valores que já fazem parte da margem de contribuição. Então, se você não entender o que é a margem de contribuição, pode, na hora de resolver, pegar valores errados. Então, margem de contribuição nada mais é do que o valor de venda menos os custos e despesas variáveis. O valor de venda menos os custos e despesas variáveis. E essa margem de contribuição, que é o que sobra, vendas menos custos e despesas variáveis, sobrou a margem de contribuição. Essa sobra, essa margem de contribuição, é que vai cobrir os custos e despesas fixas. Então, por que margem de contribuição? Margem porque é o que sobrou. De contribuição porque contribui para cobrir todos os outros custos e despesas, que são custos e despesas fixas. Então, fica assim: receita bruta com vendas menos custos variáveis, aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção e vendas, como, por exemplo, matéria-prima e insumos. Então, da receita bruta eu tiro primeiro os custos variáveis, que são o quê? São aqueles que estão diretamente relacionados a volume de produção e vendas. Se eu não tiver produção e não tiver vendas, eu não tenho esse tipo de custo aqui. Como, por exemplo, matéria-prima, como, por exemplo, comissão de vendedores. Se eu não vender nada, eu não pago comissão, então ele é variável. Despesas variáveis, aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de vendas, como, por exemplo, comissão e impostos. Então, desculpa, eu até coloquei o exemplo aqui como custos, né? Mas como a gente usa custos e despesas, comissão entra mais como despesa variável, né? É uma despesa comercial, mas é variável, porque eu só tenho comissão se eu vender. Aqui em cima podemos trabalhar com matéria-prima, né? Ou com o produto que eu revendo, né? Se eu compro e revendo, e se eu não vender, eu não tenho esse custo lá no meu demonstrativo. Então não tenho. Ele vai ficar no estoque, né? Muito bem, então eu tenho receita bruta com vendas, menos custos variáveis, menos despesas variáveis, é igual a margem de contribuição. Margem de contribuição, então, é o que sobra para pagar os outros custos e despesas, que são os fixos. Custos e despesas fixas. Aqui estão os variáveis, sobrou, pago os fixos. Muito bem. Entendida a margem de contribuição, vamos entender o que é o ponto de equilíbrio. Ele representa o volume de faturamento suficiente para cobrir todos os gastos. Agora são todos. Então, ponto de equilíbrio é o faturamento que cobre todos os gastos, sejam fixos ou variáveis, custos ou despesas, tanto faz, tudo, sem que haja resultado. Ou seja,
não haverá nem lucro nem prejuízo. Então é um ponto de faturamento onde eu pago despesa fixa, despesa variável, custo fixo, custo variável e não sobra nada. Esse é o ponto de equilíbrio. A apuração do ponto de equilíbrio se dá pela divisão do custo e despesa fixa pelo percentual de margem de contribuição. A margem de contribuição eu já tirei custo e despesa variável. Então agora eu vou pegar custo e despesa fixa e dividir por esse percentual de margem de contribuição. Aí vai dar o valor do ponto de equilíbrio. Ok? Então, vamos calcular agora com base nos números da questão. Então, vou pegar o custo fixo e dividir pelo percentual de margem de contribuição. Eu tenho aqui os valores. Aqui vendas e custos variáveis eu não vou usar. Desculpa, vendas e custos variáveis eu não vou usar. Por quê? Porque eles fazem parte do cálculo da margem de contribuição. E a margem de contribuição, eles já estão informando aqui, ó, valor e percentual, valor e percentual. Então eu não preciso calcular. Colocaram ali porque às vezes a pessoa não entende, não sabe e acaba pegando aquele valor. Então podemos dizer que talvez seja uma pegadinha. Muito bem. Eu tenho aqui também os custos fixos. Esses me interessam. A despesa fixa não está aqui. Se estivesse, eu teria que somar junto com os custos fixos, para daí fazer o cálculo. Então, o orçamento número 1, eu tenho 1.795.500, que é o meu custo fixo. De novo, se eu tiver despesa fixa, eu tenho que somar. Vou dividir por 40%. O que é 40%? É o percentual da margem de contribuição. Então, esse percentual de margem de contribuição é o que eu uso aqui. Divido, então, esse custo fixo por essa margem e tenho 4.488.750. Vou fazer agora o orçamento número 2. Orçamento número 2. Vou pegar o meu custo fixo, 4.752.000, e dividir pelo percentual da margem de contribuição, 60%. Dividindo um pelo outro, eu tenho 7.920.000. Portanto, a resposta letra C. Orçamento 1, 4.488.750, orçamento 2, 7.920.000. Aqui tem uma maneira, eu acabei não fazendo, mas tem uma maneira de checar se isso está certo ou está errado. É simples. Pega esse valor que deu aqui, 4 milhões, vamos fazer o orçamento 1. 4.488.750, esse é o faturamento, é o ponto de equilíbrio. Então isso significa dizer que se eu faturar isso aqui, eu vou ter lucratividade zero. Vou cobrir custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Muito bem. Então veja, os custos variáveis, o nome já diz, é variável. Então se eu faturar mais, o meu custo será maior. Se eu faturar menos, o meu custo será menor. Então eu utilizo o percentual. Então você pode fazer assim, pega 4.488.750, multiplica por 60%. Vai te dar um novo valor de custo variável. Vai fazendo em casa aí para você ver se deu certo. Então vai pegar 4.488.750, multiplica por 60% e acha um novo valor. Aí pega esse e tira o novo valor. Pega esse faturamento e tira o novo custo variável. Vai te dar a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, você tira esse custo fixo. O fixo você não usa percentual, por quê? Porque ele é fixo. Independente de quanto faturar, você vai ter um custo de 1.795.500.
Então, teoricamente, quer dizer, teoricamente não, eu sei que vai dar certo, você confirma aí, você vai pegar 4.488.750, tirar 60%, vai sobrar aqui 1.795.500. Aí você tira 1.795.500, vai dar um lucro zero. Ok? E assim você confirma que o ponto de equilíbrio está correto. Se você estiver fazendo uma questão dessa, de ponto de equilíbrio, ao terminar, faça essa verificação e se der zero é porque está certo. Se o lucro der zero, está certo. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer opinião, por favor, coloque lá nos comentários do blog, que eu terei prazer em responder para vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima.